Primeira etapa do Agenda Cidadã termina com saldo positivo. Os encontros regionais em Araguatins, Araguaína e Guaraí registraram sucesso de público. Nesta edição, saiba onde acontecem os próximos eventos do programa. E ainda entrevista aqui no estúdio com uma das palestrantes. No ar, o TCE Notícia. Olá! A gente começa o telejornal de olho no julgamento das contas públicas. Será que a prestação de contas do prefeito aí da sua cidade foi aprovada pelo TCE? Vamos saber primeiro quais foram julgadas regulares. As sessões das câmaras da última semana julgaram dezenas de processos. Foram aprovadas, com ressalvas, as contas da Câmara de Luzinópolis, exercício financeiro de 2012, do então gestor João Luiz Marques Araújo. Também de 2012, as contas de ordenador de despesas da Câmara de Vereadores de Maurilândia tiveram julgamento pela regularidade com ressalvas, sob responsabilidade da então presidente Antônia Souza dos Santos. A prestação de contas da Câmara de Sampaio, gestão à época de Adonias Amador Filho, recebeu julgamento pela regularidade com ressalvas. Aprovadas com ressalvas ainda, as contas da Câmara de Palmeiras do Tocantins, gestor à época Cleudimar Dias de Oliveira. As contas de ordenador do Fundo de Saúde de Araguacema, da então gestora Marta Luzia Alves de Oliveira, foram julgadas regulares com ressalvas. Exercício financeiro de 2011. Contas da Câmara de Luzinópolis referentes a 2011, sob a responsabilidade do então presidente Antônio Alves de Araújo, foram julgadas regulares com ressalvas. Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Dianópolis, com contas julgadas regulares com ressalvas. Gestor responsável, Nelito Alves de Souza. Também tiveram aprovação do TCE as contas do Fundo Municipal de Saúde de Lavandeira. Gestores responsáveis, Agaci Pereira de Oliveira, do período de 4 de janeiro a 18 de outubro, e Denilson Rodrigues de Santana, do período de 19 de outubro a 31 de dezembro. Por fim, julgada regular com ressalvas, a prestação de contas do Fundo de Saúde de Sítio Novo, de 2011, do então gestor Marco Antônio Feitosa da Costa. E agora vamos conferir as contas julgadas irregulares. A Prefeitura de Araguacema, exercício de 2012, teve as contas reprovadas. Gestor responsável, João Paulo Ribeiro Filho. Julgadas irregulares também as contas da Prefeitura de Bom Jesus do Tocantins. Por desconformidades, o então gestor responsável, Jairton Castro da Silva, terá que devolver aos cofres públicos mais de R$200 mil. A análise da prestação de contas da Câmara de Alvorada resultou no julgamento pela irregularidade. Ao gestor responsável, Oilton Floriano da Silva, foi imputado débito equivalente a R$ 14.044,76 por falhas identificadas pela Corte. As contas de 2012 da Câmara de Vereadores de Guaraí foram rejeitadas. Gestor responsável, Carlos Alberto Gomes Bezerra. Também de 2012, foram reprovadas as contas da Câmara de Sandolândia, do então gestor Sérgio Alves Teixeira. As contas da Câmara de São Valério da Natividade receberam julgamento pela irregularidade. Gestor à época, Walter Júnior Francisco da Conceição. Agora vamos ao exercício de 2011. As contas da Prefeitura de Araguatins foram julgadas irregulares. Gestor responsável, Francisco da Rocha Miranda. Também julgadas irregulares as contas de ordenador de despesas da Prefeitura de Itapiratins. Gestor Almir Gomes de Araújo. Reprovadas as contas da Prefeitura de Maurilândia de 2011, do gestor Gilderlan Ribeiro de Souza. A ele foi imputado débito no valor de R$ 7.948,06. Os conselheiros da primeira Câmara do TCE também julgaram irregulares as contas de ordenador de despesas da Prefeitura de Praia Norte. O então gestor Gilmar Alves Pinheiro terá que ressarcir aos cofres públicos mais de R$ 700 mil. Reprovada a prestação de contas do Fundo de Saúde de Pau d'Arco. Gestora responsável, Mauraci Gomes de Farias. Irregulares as contas da Câmara de Vereadores de Xambioá. Gestor à época, Cosmo Nascimento Silva. Foram reprovadas as contas do Fundo Municipal de Saúde de Axixá do Tocantins, do então gestor Arilúcio Farias Miranda. Irregulares o julgamento das contas do Fundo Municipal de Saúde de Xambioá, gestora Ilma Cássia Pereira Lima Miranda.
foi imputado débito de mais de R$ 8.000. Exercício financeiro de 2010. A Prefeitura de Goiatins teve as contas consideradas irregulares. Ao gestor responsável, Neodir Saurim, foi imputado débito em mais de R$ 170 mil. E para encerrar, as contas da Prefeitura Municipal de Palmeiras do Tocantins, também de 2010, receberam julgamento pela irregularidade. O então prefeito, Anicé Alves de Souza, terá que devolver aos cofres públicos mais de R$ 160 mil. E universitários ministram palestras sobre as práticas de controle social. Os alunos de nível médio do Colégio Militar de Palmas tiveram uma aula diferente. Na sala, ao invés do professor, os universitários que integram o GEDA, o Grupo de Estudos em Direito Administrativo, do CEUP-UBRA. Os estudantes palestraram sobre a importância dos cidadãos serem mais participativos. A iniciativa faz parte de um projeto realizado com o apoio do Tribunal de Contas do Tocantins. O objetivo do projeto é desenvolver práticas de controle social. Então é uma parceria realizada com os alunos do curso de Direito da UBRA, com o Tribunal de Contas, por meio do Instituto de Contas 5 de Outubro. E nós iremos nas escolas oferecer palestras sobre o exercício do controle social. Os universitários repassaram aos alunos como efetivamente colaborar com as políticas públicas. Com isso, a sociedade pode ter o conhecimento do que é o controle social, e depois ela vai poder exercer o controle social na sociedade, nas contas, na administração pública, né? Com o projeto, sai ganhando universitários, alunos e, principalmente, a sociedade. Me sinto valorizado por estar contribuindo, né, divulgando este projeto para os alunos, né, principalmente das escolas públicas, onde se percebe assim que tem uma carência no aprendizado desses itens, desses temas. Recebemos hoje uma das palestrantes do programa Agenda Cidadã, Joana Dark de Souza, que é assessora especial de Gabinete de Conselheiro. Joana, muito obrigada pela participação aqui no TCE Notícia. E olha só, a edição 2015 do programa Agenda Cidadã teve a primeira etapa concluída. A abertura oficial foi em Araguatins. Vamos ver como foi. Nas margens do rio Araguaia está localizada a cidade de Araguatins, a 700 quilômetros de Palmas. Foi neste cenário que aconteceu a abertura do programa Agenda Cidadã, no último dia 5. Prefeitos, vereadores, secretários e a comunidade de 27 municípios da região marcaram presença. Na programação, palestras técnicas. O conselheiro substituto do TCE, Orlando Alves da Silva, falou sobre o tema Controle e Gestão Patrimonial. Outro assunto abordado pela diretora-geral de Controle Externo, Uelane Monteiro, foi sobre as principais irregularidades apontadas nas fiscalizações feitas pelo tribunal. O SEBRAE, parceiro do Agenda Cidadã, ministrou palestra sobre oportunidade de desenvolvimento local. Outros parceiros, como o Conselho Regional de Contabilidade e a empresa Energisa, também falaram com o público. Isso que é importante do evento desse em Araguatins hoje, que a gente só tem que agradecer ao presidente do tribunal, aos conselheiros que estão conosco nessa manhã e à tarde, e nos colocar sempre à disposição. E mais uma vez, parabenizar o Tribunal de Contas, que em vez de a gente ir até o tribunal está vindo até a gente. Isso é muito importante para o nosso município. Também no encontro de Araguatins, uma oportunidade para o relator da regional, conselheiro Napoleão Souza Luz Sobrinho, tirar as dúvidas dos jurisdicionados. O relator ressaltou a importância do planejamento e de sua execução por parte dos órgãos públicos. As atribuições e a forma de atuação do Ministério Público de Contas foram apresentadas pelo Procurador de Contas, Zailon Miranda Labre Rodrigues. Depois de Araguatins, a equipe pegou a estrada rumo a Araguaína. O Agenda Cidadã, desenvolvido pelo Tribunal de Contas, está na 8ª edição. Desde 2007, a caravana percorre o estado para levar até os gestores informações da correta aplicação do dinheiro público e também se aproximar
da sociedade. Bom, Joana, o tema da sua palestra é atribuições do Legislativo Municipal, né? E uma das informações que são repassadas se refere às funções do vereador. Explica pra gente quais são essas funções. Dênia, são 4 funções que o vereador tem. São 2 típicas, que é legislar e fiscalizar, e 2 atípicas, que é julgar e administrar. A função de legislar compete à aprovação de leis, alteração, revogação, tudo em favor da comunidade. A função de fiscalizar, ele tem a competência, né, do controle externo, com a ajuda dos tribunais de contas, que é fiscalizar o executivo municipal, no seu dia a dia, no uso dos recursos públicos. A função de julgar, além da comissão processante, tem a questão das CPIs também, e julgar o gestor em relação às contas consolidadas, que é o julgamento político, né, que compete a ele, o tribunal emite o parecer prévio e encaminha para eles julgarem. Essas contas consolidadas, o que são? São as contas que são enviadas ao Tribunal de Contas, né, que é a consolidação de todas as unidades gestoras, inclusive o Poder Legislativo, onde o tribunal faz a análise de gestão dessas contas e emite o parecer prévio e encaminha para eles fazer o julgamento político. Ou seja, no fim é saber se o dinheiro público foi bem aplicado. Foi bem aplicado, é isso mesmo. Então, naquelas ações aprovadas no PPA, que é aprovada pelos vereadores. A importância da população escolher bem os seus representantes, né, na Câmara. Sim, de suma importância, de suma importância. Agora, o que diz a lei com relação à verba de gabinete? Isso é uma pergunta que sempre é feita, né? A verba de gabinete, a jurisprudência sólida do Tribunal de Contas é no sentido de que não pode pagar, né, que as despesas elas têm que ser centralizadas no ordenador de despesa, que é o presidente da Câmara. Ele tem que fazer as licitações e disponibilizar para os demais vereadores. Então, hoje o tribunal, em sua jurisprudência, entende que não pode conceder verba de gabinete. Ela tem outros nomes, ajuda de custo, verba parlamentar, tem diversos nomes. Então, hoje, a jurisprudência do tribunal é contra esse tipo de despesas executada diretamente pelo vereador, mas tem que ser feita pelo ordenador de despesa, que é o presidente da Câmara Municipal. Tá aí a responsabilidade do presidente, né? É de responsabilidade total do presidente. E com relação às sessões extraordinárias? As sessões extraordinárias, elas pode realizar, mas não pode pagar. Por exemplo, o prefeito ele pode convocar uma sessão extraordinária, mas ele não pode pagar por ela. E nem o presidente da Câmara, porque é uma vedação constitucional que está no artigo 57, parágrafo 7º da Constituição Federal. Então, é vedado. Agora, Joana, um outro ponto da sua palestra é com relação ao aumento dos subsídios, ou seja, aumento dos salários pelos próprios vereadores, né? O que diz a lei sobre isso? Não é uma pergunta que a gente quer fazer, mas eu vou te pedir para responder daqui a pouquinho, porque antes nós vamos ver como foram os encontros do Agenda Cidadã em Araguaína e Guaraí. Depois de Araguatins, a caravana do Agenda Cidadã chega a Araguaína. O segundo encontro regional do programa teve como alvo prefeitos, secretários, vereadores e comunidade de 25 municípios da região norte. Nós estivemos aqui para ver, né, essas palestras sobre a questão da atuação do Tribunal de Contas, com essa parceria do SEBRAE. Para nós é extremamente importante, porque aqui nós adquirimos conhecimento. E nos preparamos para cobrar das pessoas, dos assessores que trabalham conosco. Quem participou conferiu orientações das boas práticas da administração pública. Teve gestor que fez questão novamente de prestigiar o Agenda Cidadã. Já participei da Agenda Cidadã na época do presidente, em 2013, do Wagner Prachete, e agora o Manuel Pires está e toda a sua equipe, aqui o presidente do Tribunal de Contas, orientando as câmaras, os prefeitos. É muito importante esse programa. Vem contra os municípios, ser do vereador, o prefeito ir lá. E aqui vem a equipe do Tribunal de Contas, essa equipe competente. O relator da Regional de Araguaína, o conselheiro André Matos, destacou que o gestor
precisa ser profissional e que não existe mais espaço para o amadorismo. De novo na estrada, a caravana de Araguaína seguiu para Guaraí, finalizando a primeira etapa do Agenda Cidadã. Uma faixa fixada no local sede do evento, na Câmara de Vereadores, deu as boas-vindas aos visitantes, que conferiram palestras e toda a programação do evento. Quem participou, aprovou. A Agenda Cidadã do Tribunal de Contas é a oportunidade do tribunal mais próximo dos executores no interior do Estado, dos municípios, dos gestores dos fundos, da Câmara Municipal, através dos presidentes. E nessa oportunidade, nós aproveitamos para observar as boas práticas, para receber as informações e orientações, de modo a garantir a efetiva e eficaz execução dos recursos públicos. A relatora da Regional de Guaraí, a conselheira Doris de Miranda Coutinho, conversou com o público e, assim como os demais relatores, atendeu prefeitos e vereadores. A avaliação é muito positiva, tendo em vista que começamos por Araguatins, depois fomos a Araguaína e Guaraí. Nós tivemos a participação efetiva de todos os jurisdicionados em cada regional, a presença de vereadores, contadores, prefeitos e a sociedade organizada também. Isso é que foi muito interessante para nós. Pela média estatística que foram nos apresentadas, nós tivemos um comparecimento de 250 pessoas por cada regional apresentado. Então tivemos 750, o número desses 3 encontros. Então foi um sucesso total. O cumprimento do Tribunal de Contas junto à sociedade está sendo bem implementado e esse é o objetivo nosso. E olha só, antes da nossa resposta, nós vamos também mostrar como foi o Agenda Cidadã na região central. Sediado em Miracema, o evento reuniu gestores e comunidade de 10 municípios, inclusive da capital Palmas. Joana, então, voltando à pergunta, os vereadores, eles podem reajustar o próprio salário? Não. Não podem? Não podem. É a questão do princípio da anterioridade. Ou seja, o subsídio dos vereadores é fixado numa legislatura para a legislatura seguinte. E sempre observar o quê? Primeiro, tem que ser antes do pleito eleitoral e antes dos 180 dias do final de mandato, que é vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nesse período ter aumento de despesa. E como o subsídio, ele é um aumento de despesa, então ele tem que ser fixado nos 180 dias anterior ao fim do mandato. Ou seja, se os atuais vereadores reajustarem o salário, esse reajuste só vai valer para a próxima legislatura? Não, eles não podem. Na verdade, no final, ano que vem tem eleição, correto? Então, ano que vem, os vereadores vão fixar os subsídios para a legislatura seguinte. E na legislatura seguinte, os vereadores eles não podem reajustar seus próprios salários. Caso isso aconteça, tem diversas decisões do tribunal, eles são responsabilizados, tanto o presidente da Câmara, quanto os vereadores que reajustaram seus subsídios. De que forma eles são responsabilizados? Nas auditorias e nas prestações de contas de ordenador de despesa. Então podem pagar multas? Multa e condenado em débito, além, né, da questão da ficha limpa, que vai refletir diretamente. Isso é importante frisar, né? Importantíssimo. Nós já temos muitas decisões nesse sentido, então não pode aumentar o subsídio na mesma legislatura. É vedado. E olha só, Joana, a nossa equipe do TCE Notícia conversou com Elson Ribeiro, presidente da UVET, a União dos Vereadores do Estado do Tocantins. Ele fez uma avaliação do Agenda Cidadã. Vamos acompanhar. A avaliação é positiva, inclusive eu quero parabenizar o conselheiro Manuel Pires, o presidente do TCE, por estar levando o Tribunal de Contas aos municípios, por estar ouvindo as demandas dos prefeitos, dos vereadores e da sociedade. O tribunal cumpre então a sua parte pedagógica, que é capacitar os nossos gestores, os prefeitos e presidentes de câmaras, para que todos nós possamos fazer de forma correta a aplicação dos recursos públicos. Que bom, né, Joana, saber que essa iniciativa do TCE tem o respaldo, a aprovação dos vereadores, né? É ótimo.
E são as câmaras de vereadores que julgam as contas consolidadas municipais, nas quais o TCE emite o parecer prévio. E é importante frisar que o resultado desses julgamentos, esses resultados devem ser repassados ao Tribunal de Contas. Sim, Dênia. Após o julgamento político pelo Poder Legislativo, eles devem encaminhar a cópia desse julgamento ao Tribunal de Contas, ao juiz eleitoral e ao Ministério Público Estadual, para acompanhamento e ter a complementação no tribunal desse julgamento, saber como que foi, se aprovou, se rejeitou. Até porque, para contrariar um parecer prévio do tribunal, precisa de uma maioria qualificada, que é 2/3. E o tribunal precisa acompanhar esse julgamento e concluir o processo, porque a cada ano é enviado a lista das contas julgadas irregulares ou reprovadas à Justiça Eleitoral em razão da ficha limpa. Além disso, esse encaminhamento desse decreto, ele deve ser acompanhado da publicação, da certificação da publicação desse julgamento. E isso é importante, então, frisa a importância dos vereadores participarem desse encontro, Até mesmo porque eles vão poder se capacitar. Só complementando, Dênia, o envio, quando o tribunal emite o parecer prévio, ele encaminha à Câmara Municipal um ofício, E o processo hoje no tribunal é totalmente digital. Então, eles precisam ir ao site do tribunal, no e-Contas, localizar esse processo, consultar, imprimir todas as peças processuais para que tramita na Câmara para esse julgamento. Então, hoje eles não vão receber um processo físico. Também o presidente, ele propôs aos vereadores uma capacitação para que eles consigam acessar todos os sistemas do tribunal. Os SICAPs, contábil, LO, AP, também o e-Contas. Que é fantástico, Fantástico. O presidente vai estar ainda esse ano propondo essa capacitação para todos os vereadores e desde já ele conta com a participação de todos, para que fortaleça essa parceria entre Tribunal de Contas e vereadores. Para quem não sabe, o e-Contas é um sistema, um portal que está lá no site do Tribunal de Contas que permite o acesso a todos os processos que tramitam, que já tramitaram no tribunal. Qualquer cidadão pode acessar, tanto pelo número do processo ou pelo nome, qualquer cidadão pode entrar lá e verificar como é que está sendo julgada as contas de seu município. Tá dado o recado e olha só, vamos reforçar onde ocorrerão os próximos encontros regionais. Anotem aí, em Gurupi, dia 26 de maio. E o encerramento em Dianópolis, dia 28. Joana, então a gente aproveita e pedir para você convidar toda a comunidade, os vereadores, os gestores municipais para participar. É importantíssima a participação dos vereadores, presidente de Câmara, a comunidade escolar, os conselhos municipais de saúde, educação, assistência social e toda a comunidade para a gente debater esse assunto que é de suma importância para a comunidade local, que é o acompanhamento por parte da Câmara Municipal no julgamento das contas do Poder Executivo. Afinal, o dinheiro é público, É de todos. É de todos e todos devem fiscalizar. Tá certo, Joana, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro.